O texto base de hoje é Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 11. A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da natureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão, da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhes tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhes tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Amém? Então aqui nós vemos, continuando, Jesus falando sobre o sábado. Nós vemos o texto aqui que Jesus estava numa sinagoga e lá tinha um homem que tinha uma mão mirrada. Então, Jesus ele fala para os fariseus se é lícito fazer o bem ou o mal no sábado, se é lícito salvar a vida ou matar. E nós vemos aqui no texto que eles se calaram, eles não responderam nada. Porque eles estavam ali, nós vemos no início do texto que eles estavam ali observando se Jesus ia curar o homem no sábado para o acusar. Eles estavam procurando prova para acusar Jesus. Então nós vemos no texto que Jesus pergunta para eles se é lícito fazer o bem ou se fazer o mal. Então eles ficaram sem resposta. Então Jesus, olhando para o homem, ele fala para o homem estender a mão e Jesus não fez nada. Jesus só fala para o homem: estende a mão, e a mão dele ficou curada. Então não tinha como eles acusar Jesus, porque Jesus não falou nada. Jesus não falou seja curado, não falou nada. Jesus só pediu para ele estender a mão e a mão ficou curada. Então não tinha como eles acusarem Jesus de nada. Mas nós vemos que Jesus deixa bem claro nesse texto que Jesus fala para ele se é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado. Se tem alguma pessoa precisando de ajuda no sábado, ali no caso que Jesus estava falando sobre o sábado, é lícito fazer o bem ou se fazer o mal? Então eles não tiveram resposta, porque se tem alguém necessitando de algo, nós podemos fazer algo a mais. Podemos ajudar alguém que esteja necessitando. Aqui nós vemos o texto que Jesus fala sobre o sábado. Mas é bom lembrar que o sábado ele significa dia de descanso. Então, no mundo de hoje que nós vivemos, muitas pessoas elas têm a folga delas, o dia de descanso dela no meio da semana. Muitos têm na segunda, na terça ou na quarta. Então, o dia de descanso daquela pessoa é o dia que ela tem a sua folga da sua rotina, do seu trabalho. Muitas pessoas que elas são funcionários, então ela tem que cumprir aquela carga horária da sua empresa, a empresa que ela trabalha. Então, o seu dia de descanso é o que dá o sétimo dia dela. Então, o sábado dela é o sétimo dia dela. Às vezes não necessariamente que vai nos dar no sábado, às vezes vai dar no meio da semana. Então nós não podemos muito se ater o dia de descanso como no sábado, mas que seja o sétimo dia.
Nosso sétimo dia é bom que a gente descanse para a gente sair da rotina. É uma orientação de Deus para as nossas vidas. Não é uma ponte de salvação. Nós não temos que descansar um dia para nós sermos salvos. Nós descansamos porque nós somos obedientes a que Deus nos ensina a descansarmos um dia para sairmos da nossa rotina. Então, a gente não pode ser preso ao dia, se é sábado. Não, mas que seja aquele dia que nós guardarmos para nosso descanso. É bom deixar bem claro, porque tem muitas pessoas que algumas religiões, que elas descansam no sábado. O dia de descanso dela é no sábado. Se as pessoas puderem descansar no sábado, ok. Mas muitas pessoas não podem descansar no sábado. Então ela tem que descansar no sétimo dia, o dia da folga dela. É o dia de descanso dela, da rotina, dos seus afazeres. Ela cumpriu a carga horária durante 6 dias, no sétimo dia ela descansa. Então nós vemos aqui que os fariseus eles procuravam como condenar, para acusar Jesus, para condenar Jesus, porque eles estavam tramando a morte de Jesus. Então eles queriam ver se Jesus ia curar no sábado, para eles terem uma prova contra Jesus. E nós vemos aqui como Jesus não falou nada, então eles não tinham como acusar Jesus. Nós vemos o versículo 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. Então eles estavam tramando para querer matar Jesus mesmo. Mesmo Jesus fazendo bem, eles queriam matar Jesus. E prosseguindo no texto, que nós vemos que Jesus saiu e foi para a beira do mar para pregar, para falar da palavra de Deus. Nós vemos aqui que tinha multidões, tinha de vários lugares multidões reunidas e vinha muitas pessoas ali e ele curava muitos. Nós vemos aqui uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Então as pessoas viam as maravilhas que Jesus estava fazendo e muitas pessoas se aproximavam dele para querer, muitos para aprender com ele e muitos porque tinham alguma enfermidade, traziam ali para ele curar. Nós vemos o texto, no versículo 11, e os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Então os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E eles se prostravam porque eles devem obediência a Jesus. Então eles se prostravam na presença de Jesus e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Muitas pessoas duvidam da existência de Deus, duvidam da existência de Jesus, mas até os demônios creem e sabem que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus ameaçava eles e mandava eles se calar para que eles não se manifestassem. Porque Jesus não queria que ninguém falasse que ele era o Filho de Deus, ele queria falar do amor de Deus, mas sem chamar muita atenção, porque já tinha muitas pessoas seguindo ele, então ele não queria que eles falassem que ele era o Filho de Deus. Então ele ameaçava os demônios e expulsava eles, mas para que eles ficassem calados, que eles não falassem. Mas nós vemos aqui que até o mal, até os demônios, os espíritos imundos, creem em Deus e eles sabem que Jesus é o Filho de Deus. E aqui nós vemos no texto que multidões, que Jesus curou a muitos, e muitos se aproximavam dele para apenas tocar nele. Apenas um toque de Jesus pode transformar as nossas vidas, nós temos que crer. Nós vemos aqui no texto que até os espíritos imundos creem em Jesus. Então nós, mais ainda como Filho de Deus, nós temos que crer mais e saber que nós devemos obediência a Jesus. Nós precisamos buscar fazer o que Ele nos ensina, o que Ele nos orienta. E saber quantas pessoas são libertas quando vão para Jesus, quantas pessoas são curadas quando vão para Jesus. Mas nós precisamos se aproximar dele. Ele não vai dar cura para as nossas vidas se nós estivermos distante dele. Nós precisamos se aproximar dele. Crer nele em primeiro lugar, crer nele, confiar nele, se entregar para ele, que nós vamos ter a cura que nós precisamos, vamos ter a libertação que nós precisamos, mas em primeiro lugar nós precisamos crer. E aqui é bem claro no texto que as pessoas se aproximavam de Jesus, então nós temos que se aproximar de Jesus, se aproximar com um coração desejoso de querer saber mais, de querer crer em Jesus mais e mais, e buscar aprender com ele. E nós vemos que aonde ele estava pregando o amor de Deus, falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus, para que as pessoas cresçam em Deus, que ele quer sim curar o corpo físico, mas o mais importante é a alma, é a nossa alma, para onde nós vamos depois da nossa morte.
Isso que Deus, ele importa mais é com a nossa alma. Que não adianta nada nós ser curados no físico, mas a gente não ter vida eterna com Jesus. Então, o mais importante é a gente querer a nossa salvação, buscar aprender com Jesus, a se aproximar de Jesus para nós termos a nossa salvação garantida com Jesus. Nós precisamos se aproximar de Jesus para aprender com Ele, porque Ele é o Mestre, Ele é o nosso Senhor e Salvador. E quando nós meditamos nas Escrituras, nós aprendemos a cada dia mais com Ele. E ninguém pode nos enganar, ninguém pode nos afastar da presença de Deus quando nós estamos meditando nas Escrituras, aprendendo com Jesus. Nós sabemos o que Ele quer para as nossas vidas. Pode qualquer pessoa aparecer falando heresias, nós não vamos cair, porque nós sabemos, nós conhecemos a palavra de Deus. Ninguém nos engana. O mal não nos engana. Muitas pessoas podem se levantar querendo nos criticar, assim como criticavam Jesus. Mas nós temos que saber, se nós conhecermos a Escritura, não precisamos se preocupar com as críticas das pessoas. Nós temos que, assim, querer agradar Jesus, sim, querer fazer a vontade de Deus para as nossas vidas e buscar se aproximar dele a cada dia mais. Obrigada, Senhor Jesus, por essa lição de hoje, que nós vemos que o Senhor sempre nos ensina a fazer o bem, a se aproximar de Ti, a sempre levar uma mão amiga para aqueles que precisam. Obrigada, Senhor, por tanto amor para conosco, mesmo muitas vezes nós não merecendo. Obrigada, Senhor, toca no nosso coração, molda o nosso coração, que nós possamos cada dia mais querer mais o Senhor, aprender mais com o Senhor, amar mais o Senhor e ter mais vontade de falar do amor do Senhor, sempre buscando a imitá-lo, sempre buscando a levar a Tua palavra para aqueles que não conhecem, Senhor. Usa-nos como um canal de bênção, que nós sejamos instrumento nas Tuas mãos, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.